Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu tomo a liberdade de contar para você essa história que eu vi acontecer de perto. Eu, naquela época, eu estava morando no Paraguai. Na verdade, eu sou um engenheiro, eu trabalho como engenheiro civil e eu estava realizando um trabalho por lá importante. Meu nome é Lauro Mendonça. Eu estava morando numa cidade chamada Assunção. Era ano de 2000. Na verdade, eu cheguei no último mês, dezembro de 1999. Já fiz cheguei depois do Natal. E a passagem do ano 99 para 2000, passei em Assunção. Cidade muito gostosa, morava no Paraguai. Fiz lá belas amizades. E fiquei em Assunção até 2005. E, lamentavelmente, morando em Assunção, ali eu acabei assistindo uma catástrofe acontecida no mês de agosto. Foi no dia 1º de agosto de 2004. Para o povo paraguaio, foi a pior catástrofe urbana desde o final da Grande Guerra do Paraguai. Foi um incêndio, Paulinho. Um incêndio que se alastrou e muito rapidamente por um hipermercado lá de Assunção, chamado Iucá, é o nome do mercado. Era uma tarde de domingo, ensolarado domingo, 1º de agosto de 2004. O dia quente e o frescor daquele ar-condicionado convidava muita gente para ir para o hipermercado Iucá, grande, imenso. Não era um mercado que vende só mantimentos, não, vende tudo no Iucá, inclusive roupas também. Milhares e milhares de pessoas enchiam as alas e corredores do estabelecimento. Atribuiu-se, inclusive, a sobrecarga de energia elétrica, aliada a algum defeito na fiação, a causa deste incêndio, que se manifestou no setor de roupas do hipermercado. Tinha um setor de roupas imenso. Foi ali que o fogo começou e, lógico, o fogo se alastrou, porque a roupa tem uma combustão muito alta, né? Foi ali que começou o fogo. Meu querido amigo, o pânico se instalou naquela multidão, que desesperadamente procurava a saída do hipermercado Iucá. Mas uma ordem vinda, e aí não se sabe de onde veio essa ordem, determinou que as portas do estabelecimento fossem trancadas, fechadas. Fechem as portas do mercado, não permitam que os clientes saiam sem pagar suas contas. Medo do prejuízo. Talvez isso tenha partido de alguma gerência. Não se determinou ao certo quem foi que deu a ordem, mas ela veio. Fechem as portas, muita gente saindo sem pagar, nada, levando coisas do mercado. Os seguranças do hipermercado Iucá obedeceram a ordem determinada ali e cerraram os imensos portões de grade do mercado. Gente de Deus, foi uma catástrofe. Os jornais depois cobriram, deram pormenores imprecisos, é verdade, mas se estabeleceu que pelo menos 400 mortos. Houve até um número oficial de 396 pessoas mortas.
Mas olha, meu amigo Paulinho Boa Pessoa e você que acompanha essa história, foram pelo menos 400 pessoas mortas nesse supermercado. Cerca de 150 desaparecidos. O que são os desaparecidos? Que não mortos. Foram mortos também, né? Então, se a gente somar, dá 550 pessoas, sei lá, 600 pessoas mortas. Porque esses desaparecidos, ainda que não retirados dos escombros, eles morreram, desapareceram para onde? Além de milhares e milhares de feridos. Gente, foi muito triste. Tanto que o povo paraguaio diz que foi a pior catástrofe desde a Guerra do Paraguai. Para que vocês tenham uma ideia, mais de 50 mortos não foram identificados. A confusão se estabeleceu quando a televisão passou a divulgar uma lista provisória de feridos e de mortos identificados. Muitas famílias de pessoas que estavam no sinistro, no local, cujos nomes não constavam entre os feridos nos hospitais, receberam corpos não identificados como sendo seus parentes. Não tinha condição. Quantas e quantas vezes isso aconteceu no Paraguai? A pessoa recebia, olha, esse aqui é o teu parente, mas o corpo não tinha como ser identificado e a pessoa acabava aceitando como sendo aquele o parente desaparecido. Entre todos esses casos, aconteceu aquele, e é esse que me motiva hoje te escrever, porque eu conhecia o pessoal dessa família. Já disse, trabalho como engenheiro civil. E essa senhora da qual eu falarei, o marido dela trabalhava na mesma empresa de engenharia para a qual eu trabalhava. O nome dessa senhora, Maria Madalena Romero. O nome dela, Maria Madalena Romero. Ela estava grávida e com 37 anos. Essa senhora foi internada num hospital onde ela permaneceu alguns dias incógnita. Ela não tinha identificação, ok? Ela estava ali sob tratamento. Talvez por ter sido recolhida à maternidade do hospital, devido ao estado dela, ela estava grávida, repito, ela ficou à margem das listas provisórias. Como pitorescamente a polícia chama as relações de mortos e desaparecidos, nas quais foram verificadas a duplicação e até mesmo a triplicação de nomes. Mas o nome de Maria Madalena, o nome completo é esse, Maria Madalena Romero, o nome dessa senhora, contudo, não constava em nenhuma lista, sequer por uma única vez. A família dela, foi apresentado para a família dela um corpo carbonizado sem a menor possibilidade de identificação. Foi dado um corpo para a família dela, mas que não tinha a menor possibilidade de ser identificado. Ao receber a alta no hospital, quer dizer, a família pegou esse corpo e enterrou, como sendo o corpo dela, da senhora Maria Madalena Romero. Ela estava internada no hospital. Quando ela recebeu alta do hospital, a dona Madalena voltou para casa na noite de domingo, mas no domingo posterior ao incêndio, uma semana após o desastre. O incêndio aconteceu num domingo. No outro domingo, o sequente, a grávida, a dona Maria Madalena, voltou para casa, recebeu alta e voltou para casa na noite daquele domingo. Chegou no exato momento em que a família pranteava sua morte em velório muito concorrido, inclusive eu estava lá, porque era uma pessoa conhecida e querida no bairro chamado Límpio, onde ela morava. Muita gente lá. O marido dela, como eu disse, trabalhava na empresa de engenharia para a qual eu prestava serviço. Gente de Deus, quando a dona Maria Madalena, grávida, entrou por aquela porta do velório, o caixão dela lacrado, o corpo dela estava dentro do caixão, a família chorando, morte dela. Mas ela entra no velório. Quando as pessoas veem a dona Maria Madalena entrando no velório, foi gente desmaiando, foi gente gritando, foi gente se desesperando. Eu estava lá. Eu até não me assustei tanto, porque eu não conhecia
fisicamente a figura da senhora Maria Madalena, conhecia o marido dela. O susto foi geral. Foi geral, o pânico total, os gritos, pessoas desmaiadas. A visita da mulher que estava sendo velada formou uma confusão muito grande se estabeleceu entre parentes, vizinhos, gente fugindo do local, gente desesperada. Meu Deus! Olha o espírito dela, ela reapareceu! Porque ela estava no caixão. Ela saiu do caixão! E o caixão continuava lacrado. A mãe da dona Madalena, a mãe dessa senhora, portanto a sogra desse amigo que trabalhava conosco, ela desmaiou quando viu a filha viva, a mãe dela. Gente simples, supersticiosa, essas pessoas jamais poderiam pensar que o menos pior havia acontecido a Madalena. Graças a Deus o menos pior tinha acontecido. Quer dizer, a Madalena, ela foi encontrada ferida dentro do mercado, mas com uma queimadura de menor importância. Teve alta do hospital e voltou para casa. Depois que as pessoas conseguiram ficar num estado de calmaria, o que demorou muito tempo, diga-se de passagem, ela começou a explicar: gente, não sou eu quem estou dentro desse caixão, pelo amor de Deus, não sou eu. Eu estava no hospital, me levaram para o hospital. Eu fiquei no hospital e recebi alta hoje. Acabei de chegar aqui em casa com o táxi. Depois que tudo se acalmou um pouco mais, essa senhora, a dona Maria Madalena, ela começou a conversar. Eu também, como eu não a conhecia pessoalmente, eu fiquei menos assustado com a presença dela, mas inclusive eu comecei a ajudar a família e dar voz a ela para que ela se explicasse. E ela falou diante de mim e diante das pessoas: eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse passar por isso, que eu iria assistir o meu próprio funeral, o meu próprio velório. Fiquei muito abalada, ela ficou mesmo, muito abalada. Até porque ela estava grávida, mas ela tinha filhos. Até os filhos pequenos dela saíram correndo. A mãe dela caiu desmaiada. Ela disse: a mamãe caiu, tive que amparar a minha mãe. Eu fui de encontro à minha mãe para dar um abraço nela, minha mãe desmaiou. Quando abriu os olhos e me viu viva, mamãe não acreditava. Que é isso, filha? Por que você apareceu? Descanse em paz, filha, gritava a mãe dela. Descanse em paz, por quê, filha? A mamãe está sentindo a sua falta, mas descanse em paz. Aí ela teve que explicar para a mãe: mãe, eu não morri, tô viva, mãe. Eu estava no hospital, mãe, foi engano. Aí a mãe foi se acalmando, sabe? E recuperando o fôlego, até que ela disse para a filha que tinha prazer em ver, lógico, a filha viva. Aí todos se acalmaram. Os filhos da senhora Maria Madalena foram trazidos de volta. O marido dela, esse sim que era meu colega lá de trabalho, trabalhava na empresa de engenharia para a qual eu prestava serviço. Essa notícia acabou depois chegando às autoridades paraguaias. E aí veio a parte burocrática. Não sei se no dia seguinte ou se dias depois, a senhora Maria Madalena recebeu a visita de 2 investigadores da polícia. Aí os investigadores pediram a ela documentos para poder retirar o nome dela da lista entre os falecidos. O nome dela constava como morta. Ela declarou aos jornais, também disseram para ela comparecer ao registro civil e fazer um requerimento para comprovar que ela continuava viva. E tudo isso eu presenciei de perto. Gente, não tenho dúvida em afirmar que foi um dos episódios mais tristes que eu pude assistir na minha vida. Tanto que eu estava, nesse momento, havia um pouquinho mais de 4 anos que eu estava no Paraguai, estava muito bem por lá, exercendo o meu papel como engenheiro, gerando emprego naquela empresa de engenharia, trabalhando. A cidade me acolheu muitíssimo bem, uma cidade muito boa, mas eu não tive, sabe? Dali para frente eu não tive mais alegria de continuar ali. Não tive mais alegria porque, eu não sei, tudo que eu olhava naquela cidade acabava me remetendo àquela tristeza de Assunção, tristeza daquele hipermercado Iucá, que naquele 1º de agosto, naquele domingo, em 2004, acabou registrando um episódio muito triste.
há bem mais de 400 mortos. Se a gente leva em conta os desaparecidos, se bem que esses números eles brigam entre eles próprios, né? 150 desaparecidos, olha, beirou 550, perto de 600 mortos ali. Muito triste. E o mais triste ainda era saber que essas mortes, muito mais da metade dessas mortes, muito mais da metade, poderiam ter sido evitadas não fosse a ganância humana. De onde será que veio essa ordem? Fechem as portas do supermercado. Tem muita gente saindo sem pagar. Tem muita gente saindo sem pagar. Os seguranças obedeceram a ordem, fecharam as portas do mercado Yucá. E aí muita gente acabou perdendo a vida. Lamentavelmente. Menos da metade, mas muito menos da metade, teria morrido. E não esse número absurdo que aconteceu. Eu nunca mais perdi o contato com a família do senhor Romero, que trabalhava conosco. Eu nunca mais perdi o contato, nem mesmo com a esposa dele, a senhora Dona Maria Madalena Romero, que à época tinha os seus 37 anos e que agora beira os 57, né? Está chegando a 57. Eu mantenho contato com eles até nos dias atuais. E tá tudo bem com ela. Aquele bebê estava na barriga dela, ela estava grávida à época. Aquele bebê nasceu saudável, nasceu bem. Já é hoje um rapaz, né? Já maior de idade, com os seus 23 anos conquistados. Então, hoje eu quis contar essa história, sabe? É uma história da meia-noite, por todo o pavor, por todo o terror, mas a aparição dela, viva no velório, no próprio velório, obviamente que só aconteceu essa aparição devido à confusão que se transformou naquela cidade de Assunção. A cidade ficou maluca, ninguém informava nada de maneira correta. Como eu disse, tinha lista de mortos, que o nome do morto aparecia 3 vezes, numa lista tripla. Imaginem quantas pessoas de fato perderam a vida. Muita gente, infelizmente. E essa senhora, felizmente, apareceu viva e eu estava lá para conferir. Eu estava lá para ver tudo de perto. Assino a minha carta, gostaria muito de receber muitos comentários. Sou o engenheiro Lauro Mendonça, voltei depois disso ao Brasil, onde eu continuo exercendo a minha função de engenheiro civil. Mas essa história nunca mais se apagará da minha mente, viu, Paulinho Boa Pessoa? Nunca mais. A tristeza que eu assisti, a tristeza que eu vi, o desespero que eu vi estampado no rosto do povo do Paraguai. Quero muito que você mande o seu comentário, a partir de agora, aqui nesse canal.